com relação aos bastidores do São Paulo Futebol Clube, falar do pedido de impeachment de Júlio Casares que foi protocolado pela oposição. Foi protocolado pela oposição, mais uma informação aqui também do nosso Gabriel Sá, notícia do UOL que vem por aqui. Oposição do Conselho Deliberativo de São Paulo protocolou na manhã desta terça-feira o pedido de destituição do presidente do clube, o Júlio Casares, pedido que foi assinado por 57 conselheiros, sendo a grande maioria opositores declarados a Júlio Casares, petição que agora será encaminhada para o plenário para ser discutida. Fontes na oposição disseram a essa reportagem do UOL que a expectativa é de que o presidente da casa, Outen Ares, acate o documento e convoque uma reunião extraordinária nos próximos dias. Daqui a pouco teremos o Gabriel Sá falando um pouco sobre isso por aqui, mas, Van, não tem muito para onde correr, né? Pelo menos as pessoas que estão ali dentro, algumas, que veem o que está acontecendo dentro de São Paulo, já começa uma movimentação, porque de nada adianta sair esse monte de notícias, esse monte de denúncias, e tudo ficar igual, e ficar esperando que auditorias internas, ou que, não sei, as pessoas lá dentro tomem consciência, que o Júlio Casares, até como disse o Chacon, esperar que o Júlio Casares tome consciência e renuncie. Por quê? Esquece. No mínimo, isso não vai acontecer, Então, pelo menos, as pessoas que estão lá dentro, os conselheiros, têm que se movimentar. Porque, no mínimo, digamos que Júlio Casares não está envolvido em nenhuma dessas coisas, que ele não sabia de absolutamente nada, o que seria muito estranho, mas digamos que não sabia de absolutamente nada que estava acontecendo. No mínimo, é gestão temerária. No mínimo, é o presidente do clube deixando que debaixo do nariz dele todas essas coisas aconteçam e todos esses casos irregulares aconteçam no clube que ele comanda já há 5 anos, minha cara Vanessa Dias. Cara, eu acho que é isso, e Boni, né, Chacon e chat, né, eu acho que ficou uma situação meio que insustentável. Não tem muito para onde correr, né? Eu acho que, falando um pouco do conselho, né, como eu disse, eu acho que o conselho precisa ter essa cobrança, porque eles tomam, atualmente, são eles que tomam as decisões do São Paulo. A gente teve uma oposição enfraquecida nos últimos anos, que agora está tomando posição, por ser, acho que, realmente se sentir pressionada, por ter também uma ideologia, enfim, mas tivemos aí mais de 50 conselheiros, 57 conselheiros votando pelo pedido de impeachment do presidente Júlio Casares, e se sustentam em algumas pautas aí, muito dos escândalos que estão surgindo, né? E eu, assim, da mesma opinião do Chacon, eu acho que o Aidar caiu por muito menos mesmo. Eu acho que, como eu disse, ficou insustentável, uma situação totalmente complexa, que já vem se estendendo, não só agora da gestão, acho que desde o primeiro mandato do presidente Júlio Casares já tem coisas que vêm tornando insustentável o posicionamento e a continuidade dele no comando do clube, uma sequência de erros e aumento de dívida e decisões tomadas que corrompem totalmente e comprometem o planejamento do São Paulo para o futuro. E agora a gente chega numa sequência de escândalos, investigações, que vão tornando tudo muito suspeito e tudo muito insustentável mesmo para a continuidade do São Paulo, que vive agora um momento de pré-temporada, contratação de jogadores e mudanças. Então, eu acho que realmente esse seria o momento ideal para que o conselho se sinta pressionado e tome atitude para que isso ocorra. E a pressão está muito grande, né? A pressão está muito grande para que isso ocorra. E também eu não acredito que o Casares vai chegar a renunciar. Então, eu acho que é o momento para que essas mudanças aconteçam, porque chegou numa situação que não tem mais para onde correr. E antes do Gabriel, Boni, só para concluir uma coisa rápida, porque realmente, como destacar da mensagem, né? O homem chegou, né? Aí o bicho vai pegar. Mas eu acho que o processo do impeachment, né? O pedido do impeachment e a votação, mesmo que dê contrária ao impeachment. A maioria falou que não tem que ter impeachment. É bom que aconteça, para expor quem é quem é que está de que lado, quem é que vai continuar defendendo, depois de tantas denúncias, uma gestão que só vem prejudicando o São Paulo. Isso vai ser ótimo para separar o joio do trigo. Vai ser ótimo para fazer a divisão. E aí aí o torcedor entender quem é que tem que cobrar. Aquele, e ir nas redes sociais, cobrar, apertar, comentar, incomodar essa galera. Porque o que essa galera não tem é incômodo. Quando o torcedor começar a incomodar essa galera, aí o bicho pega. E os comentários já dizem.
Mensageiro do caos chegou. Mensageiro do caos é ruim. Salve, Gabriel. Que medo quando ele chega no meio da live. Mas não é novidade, né, Gabi? São mais informações com relação a esse pedido de impeachment que foi protocolado. Muito bom dia para você. Solta aí suas informações. Exatamente. Muito bom dia para você. Muito bom dia, Chacon, Vanessa, os amigos que acompanham aqui o nosso Arquibancada Tricolor. Requerimento, então, foi encaminhado para o ontem, né? E aí, só para explicar parte desse processo, com o avanço do pedido e com os 50 votos, né, necessários, as 50 assinaturas atingidas, agora o caso foi encaminhado para o ontem, que deve convocar nos próximos 30 dias uma reunião extraordinária para debater o caso, né? Para que o Casares ele deixe o cargo de presidente do São Paulo, para que ele seja afastado, isso tem que ir a voto, e aí 2/3 do conselho teria que votar para que o Júlio deixe o cargo nesse momento, 171, né, pelo que a gente tem hoje, né, 255 de conselheiros aptos a voto, então 2/3 desse eleitorado aí, né, dessa possibilidade, precisaria votar para que o Júlio saia, e aí caso isso aconteça, ele já seria afastado imediatamente do cargo de presidente do São Paulo. E aí, para que esse impeachment ele seja confirmado, então, esse pedido passaria por uma Assembleia Geral no Social do São Paulo, né, com todos os sócios adimplentes, e aí por uma maioria simples, caso isso seja aprovado, ele deixa de ser presidente do São Paulo e sofre o processo de impeachment, né? Então, eram necessárias as 50 assinaturas, conseguiram até mais, né? Foram 7 a mais do que era necessário. Isso vai ser convocado para uma reunião, aí vira uma votação. Caso 2/3 do conselho vote pela saída dele, ele é afastado. E aí tem uma confirmação ali no Social do São Paulo para que ele seja empichado, então, do cargo de presidente do São Paulo. Então, esse é o processo político natural que pode ocorrer com o Júlio Casares. O outro deve convocar isso lá para janeiro, e aí esse processo deve andar. O fato de levar para uma votação, não sei o que a Vanessa acha, que o Chacon acha também, o fato de ter uma votação do impeachment do Júlio, para mim, já é algo assim politicamente muito forte, né? Vai ter um momento em janeiro em que os conselheiros eles vão parar para votar a saída ou a permanência do Casares. Isso a gente sabe muito bem que tem um impacto. Acho que nesse momento é algo muito assim que depende dos próximos dias também. Se fosse hoje a votação, eu arriscaria que não chegaria nesses 2/3 do conselho, mas tem muito chão. Tem um mês até que seja convocado, vai ter muita pressão da torcida, mais coisas devem sair, então o Júlio tem uma pressão muito grande e ainda nesse momento ele não considera renunciar, Boni. Não considera. Acho que ninguém esperava que o Júlio Casares, dentro da personalidade que ele tem, considerasse renunciar nesse momento, mesmo com tudo que vem acontecendo, porque eu acho um absurdo, tá? O presidente que disse se preocupar com o São Paulo, vendo todas essas notícias, no mínimo... que é de arquibancada, né? Que supostamente é de arquibancada, que diz que é de arquibancada, e que diz que se preocupa tanto com o clube, deveria fazer uma meia-culpa, falar, ó, isso tudo aconteceu sob a minha gestão. E na minha gestão eu permiti isso acontecer, então eu, como alguém que se preocupa com o clube, entendo que não estou fazendo um bom trabalho, estou fora, renuncio. Mas dele não dá para esperar muita coisa, né? Não dá para esperar muito disso.